Lucas capítulo 8, nós vamos falar de um momento exatamente após a travessia do Mar da Galileia, que estudamos no domingo passado. Domingo passado nós estudamos o capítulo 8, a partir do verso 22, quando houve a tempestade no Mar da Galileia. E hoje, Lucas 8, a partir do verso 26, que é exatamente quando eles, atravessando o Mar da Galileia, chegam ao outro lado do mar, na região de Gadara. Lucas 8, a partir do verso 26, assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhe permitisse entrar naqueles porcos. Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também que como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo, e Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então ele foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Que Deus nos abençoe, irmãos, no nome de Jesus. Amém. Temos estudado a cada domingo um pouquinho sobre o ministério de Jesus. Hoje nós continuaremos estudando sobre a narrativa lucana, o que Jesus Cristo fez, o passo a passo de Jesus, por onde ele andou, o ministério de Jesus. Sabe por quê? Porque isso é muito importante. É importante não apenas que nós o conheçamos, mas que nós vejamos o que ele fez e como ele espalhou o seu poder, o poder de Deus no meio das multidões, particularmente para as pessoas das mais diversas regiões e com os mais diversos problemas. Hoje, falando sobre o ministério de Jesus, nós queremos falar sobre o ministério de restauração. A restauração que o Senhor Jesus Cristo faz por onde ele passa, quando ele age, quando a sua voz sai da sua boca e penetra os corações das pessoas que estão em aflição. Algumas lições, irmãos, nós queremos aprender aqui, entretanto é importante que nós observemos aqui algumas análises dessa região. Essa região aqui tinha como base da economia a criação de porcos, então era uma região gentílica. Não era uma região habitada por judeus, haja vista serem os porcos animais imundos pela lei judaica. Então eles ali estão diante de uma economia da cidade que girava muito bem. Então a vara de porcos, a manada de porcos, a criação de porcos constituía a base da economia local. Entretanto, há um personagem ali que ele é o terror da cidade. A região de Gerasa ou Gadara trata-se do mesmo lugar. E aquele homem, diz um texto, que ele tem uma possessão, e é uma possessão séria. Quando Jesus pergunta ali quantos são, ou qual é o seu nome, ele diz legião. Há
1000 demônios dentro daquela pessoa. Então é algo muito sério, é algo que foge a uma normalidade. E ele diz legião, porque somos muitos. As pessoas daquele lugar tentaram já de outras vezes, muito provavelmente mesmo os seus familiares, dar um jeito de acalmá-lo, de amansá-lo com tiras de cordas ou mesmo com cadeias, algo metálico. Mas a força demoníaca é tão grande que ele conseguia se desvencilhar. Então o povo da cidade já estava habituado a vê-lo aterrorizando. E não apenas isso, o texto nos diz que ele andava desnudo pelas regiões. O texto ainda nos informa que ele não tinha um local de habitação próprio. Ele habitava pelos sepulcros, um lugar fétido, um lugar distante da cidade. E depois o texto ainda nos informa, nos enriquece com uma informação, que esse próprio demônio, ou essa mesma legião de demônios, o conduzia para o deserto. Então, observemos bem que era uma vida que era trazida num cativeiro terrível, mas aquilo era comum aos habitantes da cidade. Os habitantes da cidade achavam aquilo como um personagem folclórico. Aquilo para eles era natural. Pois bem, é a esse homem que o Senhor Jesus Cristo liberta. E quando o Senhor Jesus Cristo o liberta, os demônios que nele estavam rogam para que eles possam se dirigir a uma manada de porcos que ali pastava próximo. Jesus permite. E quando aquela manada recebe aquela legião de demônios, aqueles espíritos levam aquela manada a se precipitarem no mar. Um prejuízo financeiro muito grande. Em dinheiro de hoje, irmãos, pegando os relatos de Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelistas que narram esse episódio, o prejuízo ultrapassa em dinheiro de hoje R$1 milhão. É um prejuízo considerável. Então, aqueles homens da cidade sabem o que se passa, eles vão até a cidade, eles se assustam ao verem aquele ex-endemoniado limpo, vestido, em perfeito juízo, e eles rogam para Jesus, saia do nosso meio. E Jesus Cristo então sai, ele entra no barco e vai para o outro lado. Aquele homem que antes estava repleto de demônios e agora livre, aquele homem quer seguir a Jesus e Jesus Cristo diz, não, você não vai me seguir, você vai voltar para sua casa e vai anunciar o que Deus fez na sua vida. É esse episódio que nós queremos aprender do ministério de Jesus em Gerasa ou Gadara. Um aspecto do Senhor Jesus Cristo no ministério de restauração. A primeira reflexão que nós queremos analisar sobre o ministério de Jesus aqui, irmãos, é que o poder supremo de Jesus sobre a força limitada dos demônios. O poder supremo de Jesus sobre a força limitada dos demônios. Eu quero chamar a sua atenção aqui que Lucas é o único que repete muito o verbo rogar. Nessa passagem, nesse episódio que nós acabamos de ler aqui, irmãos, a expressão rogo-te, ou o verbo rogar, aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Num curto espaço de tempo, 4 orações com eu rogo, eu rogo, eu rogo, eu rogo. Sabe o que é isso? É o demônio querendo impor ao Senhor o seu domínio naquele território. Olha, eu estou dizendo, não deixe a gente sair daqui, não venha nos importunar. Quando o Senhor Jesus Cristo desembarca e o espírito imundo vem sobre Jesus, Jesus já o expulsa. E ele fala assim, rogo-te que não me atormente, ou seja, não me tire daqui. O demônio sempre foi assim. Ele sempre deu a entender que é ele quem está no controle. Mas sempre foi assim. Desde a eternidade, quando ele se rebelou na eternidade e levou consigo uma horda de anjos, ele fez isso. Olha, eu consigo, eu estou no controle, eu garanto.
E todos os que o seguiram tiveram o mesmo destino, a destruição. São anjos do demônio, separados para a destruição. Quando o demônio se aparece lá no Jardim do Éden, ele chega exatamente da mesma maneira. Ele chega para Eva e fala assim: Deus disse assim? Não vai acontecer nada. Ele está dizendo: eu estou garantindo isso. A mesma coisa ele fez com Jesus. Não, se você pular daqui, os anjos vão te seguir, vão te segurar. Ele é mestre do engano, ele é o mestre do disfarce, ele é o máscara, ele é o mascarado. E aqui ele quer dar uma carteirada em Jesus, dizendo: olha, você não vai tirar a gente daqui. E o ministério do Senhor Jesus Cristo para demonstrar que ele tem todo o poder e para colocar o demônio no seu devido lugar. Não vamos nos esquecer que ele, na sua esfera de ação, ele age, mas fora da sua esfera de ação ele não tem poder algum. Ele não tem esse poder. O ministério do Senhor Jesus Cristo é um ministério no qual ele demonstra o seu total domínio sobre tudo e sobre todos. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo ordena a libertação daquele homem, e isso é feito. Uma segunda reflexão que a gente aprende nesse texto aqui é a maneira como o Senhor Jesus Cristo opera a libertação de uma pessoa. A maneira como o Senhor Jesus Cristo opera a transformação de uma pessoa. Observe a leitura do verso de número 36. O verso de número 36 diz assim: então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. A operação que Jesus Cristo faz, irmãos, é tão limpa, é tão perfeita e tão completa que assusta as pessoas, porque é normal. Não é normal. A operação de Jesus, a obra de Jesus Cristo, irmãos, vai além do que se pode imaginar. O que é espantoso para os habitantes daquela cidade é que aquele homem está diante do seu libertador, está aos pés de Jesus, e ele está são, ele está perfeito, ele não põe medo. Quem está com medo agora é o povo. O povo tem medo daquilo que Jesus Cristo fez. Isso é que é estranho. Aquele homem não tem cadeias, aquele homem não tem tiras de corda, aquele homem não está amedrontando ninguém, aquele homem não está aterrorizando a cidade, aquele homem está puro, ele está sentado, ele está são, ele está perfeito, e isso deixa o povo perplexo. E tão perplexo, não pelo aspecto positivo, mas pelo aspecto negativo. Eles expulsam Jesus. Novamente aparece aí a expressão rogo. Observe muito bem que esse texto está dizendo que eles estão dizendo para Jesus: saia daqui. Olha o verso 38. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Novamente, perdão, esse homem aqui está rogando para ficar. Verso 36. Algumas pessoas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles. Verso 37. Jesus não é bem-vindo. De alguma maneira e de alguma forma, os demônios controlados faziam com que o povo vivesse em aparente paz ali. E muitas vezes é isso mesmo que acontece. Muitas vezes, irmãos, existem regiões ou pessoas ou grupos que preferem os demônios quietos, presentes, mas quietos, do que pessoas verdadeiramente libertas. Estranho isso, mas isso é um fato. Isso não é um fato novo, isso é um fato antigo. A operação que Jesus Cristo faz numa vida, irmãos, é total, ela é plena. Ela é tão plena que assusta os demais. As pessoas ficaram perplexas, as pessoas ficaram atônitas com a operação que Jesus Cristo faz. O ministério do Senhor Jesus é o ministério de purificar completamente o indivíduo, de maneira que ele possa viver em sociedade. Jesus Cristo o permite e o entrega à sociedade, de maneira que ele possa voltar a habitar dentro da sua própria casa. Não mais nos desertos, impelido pelos demônios.
não mais nos sepulcros em lugares fétidos, impelido pelos demônios, não mais distante dos familiares, impelido pelos demônios, mas agora pacificamente retornando ao meio da família. Uma terceira análise que nós queremos fazer desse texto, desse ministério de restauração do Senhor Jesus, é que nesse ministério de restauração do Senhor Jesus, Jesus nunca liberta alguém para ser mais um. Jesus nunca liberta ninguém para que ele seja mais um, senão para que proclame a mesma libertação que recebeu. Jesus nunca liberta alguém para ser mais um, senão para proclamar a libertação que recebeu. Volte o seu olhar para os versos 38 e 39. Os textos dizem assim: o homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Sempre que eu falo nesse texto, os irmãos já me ouviram pregar algumas vezes essa mensagem nesse texto, e eu sempre digo isso porque isso me chama a atenção, e não está aqui por um mero detalhe, é porque tem lições para nos ensinar. Quando a gente pensa em Jesus evangelizando, quando a gente pensa em Jesus salvando vidas, quando a gente pensa em Jesus anunciando o reino de Deus, sempre nos vem a ideia de que Jesus quer mais um. Sempre nos vem a ideia de que Jesus quer mais um. Sempre isso pode nos vir a ideia, e não é bem isso. É preciso que entendamos o que está ocorrendo aqui. Jesus já tinha 12. Ele tinha chamado 12 discípulos. Seria bom um 13º? Sim, seria espetacular, sem dúvida alguma. Mas aí a grande questão é, naquela região gentílica, dominada pelo demônio há décadas, se o único salvo saísse dali, quem iria evangelizar aquele lugar? Ninguém. Então observe que para cada pessoa Deus tem um plano e Deus tem um propósito. O desejo daquele homem é o mais nobre possível. Senhor, deixa eu ir ter contigo, eu quero ser mais um, eu quero aprender mais de ti. E Jesus Cristo fala: não, querido, você não vai ser mais um, você vai voltar para a sua casa. Olha que interessante isso. O texto de Mateus, na narrativa de Mateus, ele fala que ele não ficou apenas na sua cidade, mas ele foi por toda aquela região chamada de Decápolis, 10 cidades. E ele foi a cada uma daquelas cidades dando o seu testemunho. E aqui existem outras lições que nós queremos aprender. Evangelizar. Falar de Jesus. Sabe por quê? Porque algumas pessoas que podem pensar assim: eu não sei evangelizar, eu não sei como conversar, eu não sei como começar um diálogo sobre Jesus, eu não sei como convidar alguém, eu não sei como iniciar uma conversa. Meu irmão, minha irmã, nós estamos diante de um texto que nos ensina tudo de evangelização. Eu vou repetir. Nós estamos diante de um texto que nos ensina tudo de evangelização. Sabe o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo? Você vai voltar para a sua casa e vai falar para os outros o que Deus fez por ti. Isso é evangelizar. Fale o que Jesus Cristo fez na sua vida. Ponto, querido. Deixa que o resto é o Senhor quem vai fazer. Isso é evangelizar. Às vezes a gente fica pensando numa estratégia A, numa estratégia B, e vocês sabem quais são os livros que mais são vendidos no mundo, no meio evangélico? Crescimento de igreja. São os métodos os mais mirabolantes. Meu querido, entenda uma coisa, eu já comprei boa parte de todos esses livros, acredite nisso. Li-os todos. São métodos que vão e vêm como uma folha de bananeira. Vem, fica um tempinho e vai e volta. Sabe qual é o método de evangelização que resistiu aos milênios e penetrou em aldeias, em todos os idiomas, em todos os lugares? O falar simples de Jesus.
Quando Jesus Cristo se volta para aquele homem, ele fala assim: não, querido, vai para a tua casa e fala o que Deus fez por ti. Todo mundo te conhece, todo mundo te conhecia, a tua história é longa. Agora você vai chegar para eles e vai dizer o que Deus fez na sua vida. Ponto, querido, faça isso. E o que é que acontece aqui com esse garoto, diz o texto, com esse homem? Ele foi. Ele não insiste em ser mais um. Ele atende ao chamado do Senhor, fica naquela região, e quando nós somamos as narrativas de Mateus, Marcos e Lucas, nós vemos que aquele homem se transformou no maior missionário daquela região, onde não tinha ninguém, aonde ele era o terror, ele levou a luz. No momento em que ele vivia afastado de todos, ele está falando daquele que o levou de volta ao seio familiar. No momento em que ele dizia que ele era o terror da cidade, agora ele está falando da luz da cidade. Uma luz que ali chegou e irradiou por todos os lugares. Nós estamos diante de um texto, irmãos, que nos ensina a evangelizar. E é um texto, irmãos, observe bem, de alguém que começou a sua vida com Jesus. Então significa dizer que qualquer pessoa que começou a sua vida com Jesus é um missionário. E sabe qual é o primeiro campo missionário? A família, é a casa, é a esposa, é o marido, são os filhos, são os pais. O primeiro campo missionário é o nosso lar, é a nossa primeira igreja. A primeira igreja nossa é o nosso lar. E Jesus Cristo está dizendo: você não foi chamado para ser mais um, eu não quero mais um atrás de mim. Você vai para a sua família, porque a sua família merece ver você de volta, ter você de volta e conhecer um poder que liberta, um poder que lança fora o medo. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, o ministério do Senhor Jesus Cristo é um ministério que nos torna a todos os libertos, como participantes de um reino de graça, de um reino de amor, de um reino que não pode ficar preso a programas, de um reino que não pode ficar preso de planos ou de métodos infalíveis. Não, o evangelho não é nada disso, não, o cristianismo não é nada disso, evangelizar não é nada disso. Evangelizar é compartilhar, dentro de casa. Quando você chega do trabalho e comenta algo da graça de Deus, você chega do supermercado e fala algo da graça de Deus, você chega da escola, você chega de onde você for, de onde você estiver, e comenta algo da parte de Deus, você está falando do Evangelho de Jesus, da graça do Senhor, você está evangelizando. Quando você está junto dos seus amigos e fala algo da parte de Deus, que o Senhor lhe fez, um livramento que Deus lhe deu no trânsito, seja o que for, Deus vai usar aquilo como uma semente. Creia nisso. Não se preocupe com métodos. Tire isso da sua cabeça. Tire isso da sua cabeça. Tire esse bloqueio. Isso é um bloqueio. Isso é um ídolo. Isso é um ídolo que as pessoas criam. Tire esse ídolo. Tire esse ídolo. Paulo dizia: filhinhos, lancem fora os ídolos. Tire isso da sua cabeça. Evangelização é coisa simples. Não existe campanha de evangelização, isso é outro ídolo, querido. Nós somos luzes. E sabe o que Jesus Cristo fala da luz? Não se esconde uma cidade edificada sobre o monte. Não se esconde, isso é natural. O evangelho é natural. Falar de Jesus é natural. Crescer é natural. E isso faz parte do dia a dia. Nós podemos ter os melhores planos, mas Jesus Cristo já está dizendo: vai para a tua casa, meu querido, começa lá, vai ver a obra que vai acontecer lá. E nós muitas vezes podemos estar olhando para uma outra coisa, quando Deus tem algo dentro da nossa casa. Algo simples, que, repito e insisto, não precisa de métodos. É apenas um breve compartilhar, um café da manhã, uma água, um abraço. E a graça do Senhor vai fazer sua obra. Porque a graça e o ministério do Senhor, eles agem assim, de forma que a gente nem imagina. E aí você vai perceber que não vai adiantar o diabo rogar, porque ele não tem poder.
O que vai germinar é essa semente da graça. É essa semente que a gente nem sabe como cresce, mas cresce. Cresce porque não é humana, cresce porque é divina. Cresce porque os métodos não são nossos. É a chuva da bênção do Senhor. E vai transformar, e vai alcançar, e vai trazer, e vai frutificar. O ministério do Senhor, um ministério de libertação, um ministério de restauração. Que esse Senhor hoje nos leve para casa cônscios de que somos todos missionários. Cônscios de que todos temos missões. E que missões não são programas, não são títulos, não são rótulos, não são placas. Isso são ídolos. Missões é a vida. Missões é o respirar, é o abraçar, é o falar de Jesus em casa. É disso que Jesus está falando. A igreja cresceu assim, queridos. A igreja cresceu em perseguições. A igreja cresceu em lutas e em dificuldades. A igreja cresceu porque entendeu que o evangelho é o feijão com arroz. A igreja cresceu porque entendeu que o evangelho é o copo d'água, é o abraço. Nunca foi programa de igreja. Eu desafio você a pegar essa Bíblia e procurar na igreja, procurar nela programa de evangelização. Mostra isso para mim, mostra. No dia que você achar, você me procura. Você nunca vai encontrar isso. Porque a igreja nunca entendeu isso. Sabe o que a igreja entendeu? Feijão com arroz dia a dia. Jesus compartilhado. Vai para a tua casa. Vai para os teus. Isso é evangelizar. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém e amém.